Bom dia a todos. É muito bom tê-los aqui novamente. Eu acho que não temos novos assistidos da casa, pelo menos não no plano encarnado. Então sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou o Alexei, um dos trabalhadores aqui da Sierra. Hoje a gente vai continuar falando sobre um tema que o nosso querido Adilson nos trouxe há 30 dias. Ele falou da tristeza e hoje a gente vai abordar um pouco além da tristeza. A gente vai falar dessa transição entre a tristeza e a alegria. Eu trouxe essa imagem em homenagem a Patrícia e a Nicele, que gostam tanto do Divertidamente, que é a alegria e a tristeza. Então, primeiramente, o que a gente tem que entender hoje? Nós, em nossa essência de espírito, somos energia, pura energia. O nosso corpo físico, o nosso perispírito, o nosso espírito são energia em formas diferentes. O corpo físico é mais condensado, o perispírito menos, e o espírito teria essa cara. Tá? Sendo energia, tirando o corpo físico, o espírito é assim. Além disso, vamos entender hoje também que, diferente do que a gente sempre ouviu, principalmente em relacionamentos, que os opostos se atraem, na verdade, entre espíritos, os afins se atraem, os semelhantes se atraem. Aqueles que têm os mesmos ideais, os mesmos desejos, os mesmos objetivos, os mesmos preceitos éticos e morais, são esses afins que se atraem. Nós nos ligamos a essas pessoas. Claro, existem situações onde nos ligamos, por exemplo, aos opostos, mas provavelmente é uma relação que não é tão duradoura. Tá? Mas vamos entender hoje, além de energia, nós nos ligamos aos nossos afins. Com isso em mente, a gente vai fazer uma reflexão sobre como se dá esse processo entre o processo obsessivo e a tristeza. Somos energia, então nós vibramos. Mesmo no corpo físico, nós vibramos. Tá? E essa vibração, a gente vai classificando ela. Então, você já deve ter ouvido falar em vibrações baixas, vibrações altas. Então, é justamente isso que é essa classificação, o quanto nós vibramos. Quando nós estamos tristes, a nossa tendência é a gente vibra baixo. As ondas eletromagnéticas que emitimos, como o nosso pensamento, ela vai diminuindo, ela vai vibrando mais baixo. Da mesma forma, quando nós estamos alegres, a gente aumenta, alegres, felizes, a gente aumenta essa vibração. Paralelo a isso, a gente tem que entender que nós estamos ainda num planeta de provas e expiações. Tá? Como os espíritos, como nós, os planetas também, estão num processo de evolução. Hoje a Terra ainda é prova e expiação, mas já com viés numa transição para mundos regeneradores. Sendo prova e expiação, o que isso acontece? O predomínio são energias mais densas. Ainda aqui na Terra predomina, infelizmente, o mal. E o que é o mal? São as energias mais baixas. Tá? Então, os espíritos que habitam a Terra, nós, temos energias no todo mais baixas. Temos exceções, pessoas que vibram mais alto, com certeza. Mas, na grande maioria, nós vibramos mais baixo. Então, quando a gente está triste, a gente cai a nossa vibração. E automaticamente a gente vai se ligar a quem? Aos nossos afins. E quem são os nossos afins quando nós estamos tristes? Os espíritos que também são tristes. E aí se dá o processo obsessivo. Os afins se atraem. A gente está na mesma faixa vibratória. Vamos imaginar, por exemplo, quando o rádio. A gente tem várias estações. Ali são frequências. Então você tem 88 MHz a 105, 106, não sei o certo. E é justamente isso. Vamos imaginar que quando estamos tristes, estamos vibrando no 88. Quando estamos felizes, no 105. Se eu vibro no 88 e outra pessoa vibra no 88, a gente tem uma ligação. A gente está escutando as mesmas coisas. Então a ligação se forma. Com o passar do tempo, se é uma ligação destrutiva, é um processo obsessivo. E ela se realimenta. Se eu estou triste, eu abaixo minha vibração, eu me ligo a um obsessor. Esse obsessor se alimenta da minha tristeza e não vai deixar eu vibrar mais alto. Então a gente vai ficar nesse processo. Mas
O lado bom é que a alegria nos faz vibrar para cima, nos faz sair desta faixa onde teríamos os processos obsessivos e vamos nos ligar aos nossos amigos espirituais. É uma ligação mais sutil, é mais difícil nós percebermos até essa ligação. Por quê? Vivemos num mundo de provas e expiação, onde a maioria dos desencarnados são, como nós, tristes, depressivos. Então eles nos puxam para isso. Os amigos não nos puxam, eles caminham lado a lado para a gente. Ou seja, nessa transição entre ser triste e ser alegre, basta que vibremos mais alto. Simples assim. Nós temos que mudar nossa vibração. Vamos elevar nossa vibração. E como fazer isso? Bom, eu trouxe 5 passo a passos que podem nos auxiliar neste processo. O primeiro é reconhecer. Reconhecer que temos um problema. Reconhecer que temos uma doença. Reconhecer que temos depressão, um transtorno. Reconhecer que temos situações em nossa vida que não nos agradam. O segundo passo, além de reconhecer, é aceitar. Nós somos livres para reconhecer e não aceitar. Eu posso falar, não, eu tenho depressão, mas é muito cômodo para mim essa situação. Por incrível que pareça, gente, isso acontece na maioria dos casos. Muitos transtornos já estão instaurados na gente há tanto tempo que é mais cômodo eu ficar lá, porque eu conheço. É uma energia que eu conheço, é uma faixa vibratória que eu conheço. Lembra? O obsessor se liga a nós e faz essa retroalimentação. Então, nossa, é gostoso, eu vou ficar aqui. Por mais estranho que possa parecer para quem está de fora. Então, o segundo passo é aceitar. Não, eu tenho, eu aceito. E o aceitar aqui também tem um lado, não colocar a culpa no outro. Um transtorno muito pesado, a gente tem uma tendência a culpar Deus. Nossa, eu sou tão bom e Deus me colocou essa doença. Quando a gente aceita, a gente fala, tudo bem. Por que eu estou passando por essa doença? Provavelmente alguma falta cometida em outra encarnação e não essa, muitas vezes. Então eu acabo trazendo isso, resgatando isso. Então, quando você aceita, você fala, tá bom, não importa a culpa. Sou eu, a doença está comigo. Eu preciso mudar. Porque do jeito que está já não me agrada mais. Então nós aceitamos. A partir do momento que a gente aceita, a gente já passa para o terceiro passo, que é querer mudar. Então, eu quero, reconheci, aceitei, agora eu quero mudar. E vamos para a ação. O que fazer para mudar? Até então, foi uma introspecção que passamos, agora a gente tem que pôr na prática isso. Aqui eu vou dar 2 caminhos paralelos. O primeiro deles, muitas doenças já estão acometidas no corpo físico, ou a maioria delas. Por exemplo, uma depressão. Então, primeiro passo, temos que procurar um médico, um especialista, um psiquiatra, um psicólogo. Se for necessário, vamos tomar remédio. Nós temos que cuidar do corpo físico. O corpo físico faz parte de nós nesta encarnação. Em paralelo, nós precisamos cuidar do espírito. Como? Através da reforma íntima. Este é o passo de como nós mudamos. Quando a gente vem aqui tomar passe, funciona assim. A gente entra no passe, os amigos espirituais, através do passista, vai ajudar o passista a quebrar esta ligação. Essa ligação entre os obsessores. A gente vai literalmente, energia, lembra a energia? A gente vai afastando a energia, enfraquecendo essa ligação aos poucos, e os espíritos, um lado encarnado e o desencarnado, vai se afastando. A gente quebra com custo, a gente quebra essa ligação. Perfeito. Só que aí a gente sai e esquece de fazer a reforma íntima. Esquece de sintonizar numa outra estação. Então a gente entra com 88 MHz, o nosso obsessor também está no 88 MHz, quebra essa ligação, quando a gente sai a gente sintoniza na mesma rádio. O que acontece? A ligação volta. Por isso que a preleção, o estudo, por isso que a gente chama muito para vocês, a preleção é onde tudo acontece, é onde a nossa reforma íntima está realmente sendo adquirida. Porque a gente vai estudando os ensinamentos de Jesus, a gente vai estudando o Evangelho, tantos livros de Kardec, de Divaldo, que falam sobre isso, tanto a reforma íntima
quanto sobre esses processos, como eles se dão. Conforme a gente vai criando este cabedal de conhecimento, a gente vai entendendo e vai evoluindo, e vai mudando de faixa vibratória. Por isso que é tão importante a preleção em si, não só o passe. Porque a partir do momento que a gente sai dessa fase, dessa faixa vibratória, os obsessores não nos enxergam mais. A gente vai se ligando aos amigos espirituais. E o quinto passo, acertei, é perseverar na mudança. Esse é um passo já um pouquinho além e um pouco difícil. O que a gente tem que entender? Quando a tristeza já é algo que, a depressão em si já é algo que vem há muito tempo sendo instaurado em nós. Nós não ficamos depressivos da noite para o dia. Transtornos mentais não acontecem como uma dor de cabeça. Você vai tomar um analgésico e a 1 hora a dor sumiu. Não. E esses transtornos podem terem começado semanas atrás, meses, até mesmo anos, até que a gente consiga perceber no nosso corpo físico. Então não é do dia para a noite que essas ligações vão ser desfeitas. Seria maravilhoso se fosse. A gente vem, toma passe, não tem mais obsessor, estou livre, vamos embora. O que acontece? Quando nós estamos equilibrados, muitas vezes nós nos ligamos a espíritos afins que não querem nosso mal. Eles se afinizam a gente naquela energia, naquele sentimento que a gente tem, e a gente traz eles. Essa ligação é quebrada e cada um segue seu caminho. Num processo obsessivo, essa ligação vai ficando intrínseca cada vez mais, tempo após tempo, dia após dia, mês após mês. Por isso que ela é tão difícil de quebrar. Por isso que a gente tem que focar muito na perseverança. Nisso, a gente tem que ter muito essa consciência. Tá? Nós oscilaremos. A mudança é um processo muito difícil e longo. Então, se a gente tiver consciência de que a gente oscila, que a gente tem dia que a gente vai acordar bem, tem dia que a gente não vai acordar bem, tem semanas que nós não vamos ficar bem, e nessas semanas pode ser que durante meio dia a gente fique bem, a gente fique feliz, tenha aquele alento. É nisso que a gente tem que pautar. Porque com o passar do tempo, nós vamos percebendo que cada vez mais a gente vai ter dias melhores do que dias piores. Quando a gente tem essa consciência, a gente, quando acordou ruim, a gente não, tudo bem. 3 dias atrás eu estava bem, eu não chorei. Ótimo. Não, agora eu choro. Antes eu chorava 3 horas, hoje eu choro 10 minutos. Que vitória, perseverança, nós oscilamos. Frente a esse composente de tristeza e alegria, Joana de Ângeles nos traz algumas reflexões que eu achei excelente para trazer aqui hoje, para a gente discutir, que é assim: a tristeza não é o inverso da alegria, mas sua ausência momentânea. Ou seja, ela já fala, todos temos alegria. Então, se a alegria está lá. Então, a tristeza também. Nós temos os dois dentro de nós. Tá? É um estado que conduz à reflexão e não ao desinteresse pela vida, à contemplação dos valores vividos e não à melancolia, mas à análise das necessidades reais ainda não expressadas. Ou seja, tem algo incomodando a gente, dia após dia, latejando lá dentro da gente. O espírito sente, o corpo não. O espírito sente, o corpo não. Então vem a tristeza, vem essa ponta. E ela fala assim, vamos ver o que é isso. O que é essa tristeza? Seguinte, ela fala assim, é um fenômeno natural que ocorre com todas as pessoas, mesmo aquelas que vivenciam os mais extraordinários momentos de alegria. Todos somos felizes, todos temos nossos momentos extremamente felizes e todos temos os momentos extremamente difíceis. Aquele que evolui um pouquinho mais, é o sábio que consegue administrar isso, é aquele que vai entrar mais tempo em equilíbrio. Não é o que vai viver naquela alegria, é o que vai ficar na faixa do equilíbrio. E ela nos diz assim, é normal a tristeza e algumas vezes benéfica,
pois que faculta o mecanismo de retrocedimento mental para revisão e análise em torno de acontecimentos e vivências que necessitam ser considerados. O que isso quer dizer? Pode-se perceber que se aquilo que estamos fazendo não é exatamente o que gostaríamos de realizar, abre-se espaço para uma certa tristeza, que irá contribuir para refazer experiências e viver-se conforme novos padrões emocionais. Ou seja, ela fala assim, está triste? A gente tem que tratar a tristeza? Perfeito. Mas de onde ela vem? A gente tem que começar a fazer essa autoanálise. Porque se a gente trata a tristeza, eu tenho depressão, vou lá no médico, trato, vou na Seara, assisto preleção, elevo minha vibração, quebro as ligações com os obsessores, mas o motivo dela, intrínseco a nós, por exemplo, pode ser um relacionamento ruim, um trabalho ruim, coisas que estão ali, isso não muda. Um tempo depois, ela volta. Se a gente não começar a entender a essência dessa tristeza, ela vai voltar de outras formas. E ela fala assim, a felicidade expressa-se no conjunto tristeza-alegria, na condição de ponte que une distâncias aparentemente opostas. Então, a felicidade é nós compreendermos o equilíbrio entre esses dois opostos, que não são opostos, que é a tristeza e a alegria. E para finalizar, ela fala assim, não cultives a tristeza, nem fuja dela. Lembra que eu falei? Que muitas pessoas, devido ao processo já instaurado há muito tempo dessa tristeza, acaba se afinizando com essa energia que ela gosta. Então é isso que a Joana fala. Não cultives a tristeza, mas se ela vier, também não ignore ela. Aceitando-a como se apresentar e retirando o melhor resultado da oportunidade de reflexão que ela te proporcione. Estamos tristes é porque algo nos incomoda. Vamos imaginar, a gente põe a mão no prego. Então, se a gente está com a mão no prego, a gente vai sentir uma dor. Se a gente fica com a mão no prego, a dor vai continuar. Então, de onde vem a dor? Eu estou com a mão no prego, então eu vou tirar essa mão do prego. E é justamente isso que ela fala. Estamos tristes, depressivos, com algum problema, alguma doença, de onde ela vem? Vamos tentar fazer essa autoanálise e assim modificar. E no fim, ela fala, com esse comportamento estarás experienciando atitudes renovadas. Eu tirei isso de Joana de Ângeles no livro Atitudes Renovadas, que ela psicografou com o Divaldo. Seguindo, por que Deus nos criou? Com um único grande propósito, para sermos felizes. E como começar a pensar nessa felicidade? Devemos buscar as pequenas felicidades. Primeiro, cada um de nós tem a sua pequena felicidade, são várias. As pequenas felicidades que eu trago aqui são vivências, tá? Não é ter um carro, uma casa, isso são excitações momentâneas do corpo físico. Aqui são vivências que nós levaremos para outras encarnações. Eu, particularmente, sou apaixonado por cerejeira japonesa. E essa aqui é uma foto de cerejeira japonesa, infelizmente eu achei na internet, não tive o prazer de estar com ela. Mas para mim uma pequena felicidade seria passar 10 minutos ali embaixo dela, olhando o lago, fazendo uma meditação. Isso me traria uma paz, uma renovação, uma vivência. Eu trouxe essa foto, que são de vagalumes, por exemplo, para minha esposa, uma pequena felicidade para ela, que acaba sendo até grande, é passear à noite vendo vagalume. Ela se torna uma criança de 6, 7 anos, eu ainda não consegui ver qual a idade especificamente dela, mas ela fica com aquilo, é bonito de ver. Eu gosto, eu admiro muito, é um inseto ali que Deus fez que nos ilumina, mas ok, eu vejo, gosto, ok. Ela fica extasiada. Então são essas pequenas vivências que vão nos gerar essas pequenas alegrias. Eu trouxe aqui algumas pequenas, lembra, cada um tem a sua. Então eu trouxe algumas que a neurociência já comprovou que ela libera os neurotransmissores da alegria. Quem nunca ouviu falar dopamina, serotonina,
oxitocina, são neurotransmissores produzidos através dessas pequenas vivências. Mas, antes de tudo, a primeira coisa, tirar o foco do que está ruim. Aquele dia que a gente caiu e não está legal, o que a gente faz? A gente tem que fazer isso. Pode ser um caminho, mas isso só vai funcionar. Lembra, não é um remédio, não é uma vez, é uma constância. Mas isso só vai funcionar se a gente tirar o foco do que está ruim. Se eu for contemplar o pôr do sol com o que está ruim na minha cabeça, eu não vou ver nada. Eu vou ver um borrão ali, o sol descendo, uma bola de fogo, nem sei o que é aquilo, que sobe e desce, né? A cada 12 horas ele aparece. Okay. Mas se a gente consegue tirar isso, a gente consegue realmente contemplar. E aí sim, fisiologicamente falando, os neurotransmissores vão funcionar e aquele êxtase, aquela alegria, pode ser momentânea, vai fazer parte de nós. Então já vai nos ajudar a sair daquele fim, aquela partezinha do gráfico lá embaixo e dar um passinho para fora. Entre outras, contemplar a estrela, caminhar, conversar com um amigo, cantar, abraçar, tudo isso libera os nossos neurotransmissores. Deus nos fez sua imagem e semelhança. Tá? Jesus já nos falava, vós sois deuses. Então, dentro de nós tem a centelha divina. Então, quem lê a Bíblia, por exemplo, se você for ver na parte da criação, Deus criou todas as coisas nos 5 primeiros dias pela palavra. E o Espírito ele criou por seu hálito, pelo seu sopro, por a sua centelha de vida. Então nós temos dentro de nós tudo o que precisamos para sermos felizes. Nisso, não vou falar que é um conceito, mas eu gostei dessa expressão, dessa autoalegria. O que eu chamo de autoalegria? É a consciência do eu. O que é a consciência do eu? É nós conseguirmos olhar para dentro de nós e falar assim, sim, eu tenho a centelha divina. Eu tenho o que eu preciso para ser feliz. Eu tenho o que preciso para lutar com todas as adversidades desta encarnação, das próximas, das anteriores, de todas elas. E o que é essa consciência do eu? Essa reforma íntima? Tá? É começar a fazer algumas perguntas para nós mesmos de quem sou eu? O que me faz feliz? O que me faz feliz? Não é o que o outro faz feliz e me deixa feliz, não. É o que me faz feliz. Como eu quero ser amado? Como eu amo? Com certeza vocês já ouviram essa reflexão de que Jesus, o seu primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, amar o seu próximo como você mesmo. Como eu amo o meu próximo se eu não tenho a consciência do eu, se eu não sei quem eu sou, se eu nem sei o que me faz feliz? Então, muitas vezes, não, eu amo você, mas eu não me respeito, eu não sei quem eu sou, o que eu gosto, o que eu quero. Então, a consciência do eu, a busca por essa autoalegria, que é essa centelha divina, tem que vir desta reflexão, dessas reflexões. Né? E seguindo essa ideia, a primeira pessoa, ou a única pessoa, não, a primeira pessoa que nós devemos responder essas perguntas, e a primeira pessoa que nos fará feliz é aquela que a gente olha no espelho. Se a gente acorda, olha no espelho e fala assim, não, eu não gosto dessa pessoa. Eu não amo ela. Eu não sei nem o que ela está fazendo aqui com essa cara toda torta que acordou de manhã. Não, mas não, eu vou cuidar dos outros. Nós estaremos cada vez mais longe dessa autoconsciência. A partir do momento que a gente olha no espelho e fala, não, eu respeito essa pessoa. Ela é cheia de virtudes. E eu começo a pontuar as virtudes que ela tem. Ela é isso, é isso. Aí depois, mas só depois, a gente pode começar a apontar os defeitos que ela tem.
ou as virtudes que ainda faltam para adquirir. A gente tem muita tendência a sermos críticos com os outros e com a gente. Primeiro com os outros, né? Geralmente é assim que a gente funciona. Mas quando a gente passa a ser com a gente começa a olhar também só os nossos defeitos. Eu sou magro, eu sou alto, eu sou gordo, o meu cabelo é branco, o meu cabelo é enrolado, sabe? Não, eu sou egoísta, eu não sou... A gente começa a olhar só os defeitos. A gente tem que olhar, parar de olhar os defeitos e olhar as virtudes. Porque cada vez mais, quando a gente olha as virtudes, a gente se enxerga. E os defeitos são coisas que nós vamos reparar ao longo do tempo. Simples assim, estamos aqui para aprender. Aprender as virtudes, ter os defeitos, mas nós temos que começar a olhar para dentro de nós. É o que a Joana nos chama nessa reflexão. O que está triste? Está triste? Estou triste. Por quê? O que está incomodando o espírito que te gera essa tristeza? É aí sim que a gente olha no espelho e fala, não, beleza, é isso, 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 é isso. Tá? Nesse sentido, eu trouxe duas passagens que eu acho que nos ajuda a finalizar, já estamos caminhando para o fim, a finalizar essa reflexão, duas passagens de Gandhi, que ele fala assim, a felicidade é quando o que você pensa, o que você diz e o que você faz estão em harmonia. Então, não adianta eu pensar uma coisa, fazer outra, porque a sociedade quer, no relacionamento quer, os amigos querem, o chefe quer, eu faço outra coisa, eu digo outra coisa e faço uma terceira ainda. Imagina, olha que terrível isso. Eu penso, falo e faço. Então, pelo menos se a gente começar a falar e fazer, já é um passo. Mas não é o que eu penso. O pensar em harmonia com tudo pode ser o mais difícil. Porque é muito fácil a gente pensar uma coisa, dizer outra e fazer a mesma nessa linha. Então, a gente precisa ter essa consciência. Porque quando a gente faz isso, ou a gente deixa de fazer, de pensar, falar e agir da mesma forma, a gente está enganando a uma única pessoa, aquela do espelho da manhã. Porque se eu estou pensando uma coisa e agindo diferente, eu estou indo contra os meus princípios, por algum motivo. E qual é esse motivo? Provavelmente algo externo. Então nós temos que ter essa consciência. E ele diz assim, quando a alma está feliz, a prosperidade cresce, a saúde melhora, enfim, o mundo fica bem com você. O mundo exterior reflete o universo interior. Ou seja, quando a gente está bem, a gente vibra, a gente se expande. Então as pessoas percebem que você está bem, né? Da mesma forma que elas percebem quando a gente está triste, que a gente encolhe. Então quando a gente está bem, a gente expande. E é muito interessante que ele fala assim, o mundo exterior, o mundo. Só que o universo, olha, vocês percebam isso, o mundo exterior é uma coisa quase que finita. Dentro de nós há um infinito. É aqui que ele fala, em outras palavras, que eu chamei lá atrás da centelha divina. Então, nós temos que buscar essa felicidade dentro de nós, essa autoalegria. Se nós estamos bem com nós mesmos, o externo nada importa. E para finalizar, a lição do dia. Vamos ver se aqui vai funcionar. Não dependa dos outros para ser feliz. Essa é a lição do dia. Nós temos que buscar a felicidade dentro de nós. Se nós acordarmos bem com nós mesmos, o externo pode influenciar, mas ele não vai te abalar. Vai ser uma pequena interferência. E a gente segue. Se nós não estamos bem, por mais alegre e extraordinário que é o nosso redor, em algum momento, a gente cai nossa vibração. A gente volta a todo esse processo. Se liga aos obsessores e tudo. Quando a gente está vibrando bem, a gente pode estar no redor de obsediados que nada vai acontecer. Muitíssimo obrigado. Era o que eu queria trazer, essas reflexões. Agora nós vamos nos preparar para os passes. Tá?
Tá? Só seguindo essa linha dessa reflexão interna, peguem um livro da biblioteca, leiam, abram o que abrir. O Evangelho é maravilhoso, a hora que abrir vai cair justamente o que a gente precisa ler. Por coincidência. Tá? Então, foi muito bom ter tu aqui. Muito obrigado. Vamos para a paz.